Olá, eu tô aqui agora no nosso último grande encontro com a Kátia Simeonato, do canal YouTube Ser Felicidade, e a gente vai falar de um tema super abrangente, por isso que é o último grande encontro, para fechar assim, super bem esse curso, que são os 6 fundamentos para a expansão da consciência. Expansão da consciência. Kátia, então, você gostaria de começar falando sobre o que são esses 6, né, citar eles, que aí as pessoas que estão assistindo já vão ter uma visão bem ampla, né, visão panorâmica, e depois a gente fala sobre cada um? Perfeito, Cléo. Então, essa história de 6 fundamentos, Cléo, eu aprendi do Dr. Gabriel Cousens, que foi com quem eu aprendi alimentação viva. E eu fui para essa história, né, da alimentação viva por uma questão de saúde. Conheci essa pessoa, esse Dr. Gabriel Cousens. Ele é um médico, mas ele também é um mestre espiritual. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá com essa ideia, assim, que eu ia lá aprender sobre comida, ele falou, não é só a comida. Existem outras coisas. Nós somos mais do que esse corpo aqui que precisa de comida. E daí eu obtive o conhecimento de que é preciso alimentar não apenas o corpo, mas, além do corpo, a vida que habita esse corpo, as nossas emoções, os nossos pensamentos. E depois dos pensamentos, ir além dos pensamentos, com o silêncio e com a espiritualidade. Então aqui eu tenho 6. Sim. Então, fazendo assim um panorama geral, o primeiro desses fundamentos para a expansão da consciência, ele vai falar do corpo físico. Como que a gente cuida desse corpo e como tratá-lo como um templo. O segundo fundamento vai falar da vida que habita o corpo. Como que a gente faz para ter mais energia vital? O terceiro fundamento vai falar das emoções. Como fazer para pacificar as suas emoções? O quarto vai falar dos pensamentos, da mente. Qual é o alimento para a sua mente e por que é importante alimentar a mente? O quinto fundamento é bacana, a mente é importante, mas precisamos ir além da mente. Primeiro com silêncio e depois com uma prática espiritual efetiva. Deu para dar um panorama assim? Sim, e não uma religiosidade, uma prática espiritual, que é bem diferente de uma religião, não é? É bem diferente. Muitas vezes a religião da pessoa é a sua prática espiritual. Mas nem sempre. Às vezes a pessoa não tem religião nenhuma. Mas ela pode ter uma prática de conexão com algo divino. Sim. Então, Cléo, vamos falar sobre cada um destes 6 fundamentos que tem por objetivo expandir a nossa consciência. Antes de eu falar dos 6 fundamentos, eu acho que é importante a gente falar de expandir a consciência para quê? É verdade, né? A pessoa vai pensar, mas eu preciso de expandir a minha consciência? Eu preciso expandir minha consciência? Que história é essa? Eu já tenho consciência, já tá legal. Expansão da consciência, pela minha visão, meu ponto de vista, significa buscar um estado de consciência onde a paz e a felicidade são presentes na sua vida. E essa história da felicidade plena? A felicidade plena, vamos falar dela depois então. Tá. Mas primeiro, vamos falar aqui desses 6 fundamentos. Esses 6 fundamentos surgiram, como eu disse, eu aprendi do Dr. Gabriel Cousens. Surgiram quando ele teve uma experiência espiritual profunda. Então, ele era médico, psiquiatra, trabalhava em Nova York com as gangues. Nos anos 70, imagina, os Pantera Negra, trabalhava com isso, psiquiatra. E daí, alguém o convidou para um curso de meditação. E ele foi para esse curso de meditação e na época, iam muitos gurus da Índia para os Estados Unidos. E era um deles. E ele encontrou esse homem chamado Swami Muktananda, que já é falecido. E o Muktananda fez nele um toque, assim, na cabeça. E ele teve entrou num estado místico, assim, entrou num estado diferente.
e falou: o que é isso? Imagina. Não sei o que é, mas eu quero mais disso. E ele se mudou para a Índia, para a casa desse Swami Muktananda, com sua esposa e 2 filhos pequenos. Que, né, disposição. E aí ele praticou toda meditação, estudou medicina ayurvédica e tal, e morou nessa vila na Índia com o Muktananda durante 7 anos, fazendo essas práticas dele. E passou por todo o processo de despertar espiritual. E até ser considerado um homem desperto, um mestre espiritual. Só que ele conta que quando isso aconteceu, e ele entrou nesse estado de iluminação, vamos chamar assim, ele diz que ouviu uma voz que dizia para ele: você precisa se alimentar e viver um estilo de vida que apoie este estado. Então vamos chegar na felicidade. Então, os 6 fundamentos para a expansão da consciência são 6 fundamentos que indicam um estilo de vida que apoia, que sustenta um estado que aos poucos expande a sua consciência para que você encontre um estado de felicidade e paz mais constantes na sua vida. No caso do Dr. Gabriel Cousens, ele atingiu esse estado pleno, que a gente chama muitas vezes de libertação ou iluminação. Mas para a gente, um estado de paz e felicidade mais constante, né, do que a montanha-russa da vida, é mais legal, é mais estável, é mais saudável. Principalmente mais saudável, né? Mais saudável. Então, os 6 fundamentos vão falar de um estilo de vida. Não é dieta, não é receita, não é nada disso. É assim, como é que eu posso viver de uma maneira em que aos poucos esse estilo de vida vai me trazer essa paz, essa constância. Então vamos lá. Como eu disse, o primeiro fundamento, ele se relaciona com o corpo físico. E é importante a gente enxergar esse corpo como um templo. Porque nós estamos aqui de passagem, né, Clara? Sim. Certeza da vida. Um dia você nasceu, qual é a certeza? Um dia você vai morrer. Um dia você vai partir. Então, nós somos viajantes, passageiros aqui, nessa brincadeira de brincar de ser humano. Você teve uma data de ingresso nesse trem e uma data de saída do trem. Eu acredito que a vida continua. Acredito que muitos seres humanos acreditam que a vida continua, sim. De alguma maneira, né? E se a vida continua e a gente tem esse tempo aqui no planeta Terra, habitando esse corpo precisa ser bem cuidado, porque a gente mora dentro dele. Exatamente, é o nosso templo mesmo. É o nosso templo. Então, aqui é a minha casa, eu limpo a casa, decoro a casa. Ó, minha filha pintou aqui essa pintura. A gente cuida, né? Limpa, cuida, decora, de forma que a casa fica acolhedora, fica saudável. Uhum. Essa casa também. Então, o primeiro fundamento para que você tenha um templo, um corpo físico bacana, que te dá estabilidade para viver as experiências da vida, é importante que ele esteja purificado, igual uma casa é limpa. E a purificação acontece com a prática do jejum. Tem muito assunto para falar de jejum. Outro dia a gente conversa de jejum. Sim, Minha tese de mestrado foi jejum. Então tem muito assunto mesmo. Muito assunto mesmo. Mas assim, por quê? O jejum é uma prática milenar. Sim. Moisés fazia jejum. Os bichos jejuam. Os bichos jejuam, né? Intuitivamente. Exatamente. Criança também, a gente que força a comer. Então, o jejum é uma prática que dá um tempo para o seu sistema digestivo e o corpo, por dar esse tempo, o corpo se liberta daquilo que ele não precisa mais. Sozinho, acontece naturalmente.
Então, a prática do jejum, e dentro do sistema do Dr. Gabriel Cousens, é um jejum de 7 dias, pelo menos. Hoje eu já penso, se você não dá conta de 7 dias, faça 4, faça 3, faça 1. Já é uma purificação. Então, a limpeza do corpo se dá, por exemplo, pela prática do jejum. Além de limpar a sua casa, a gente torna a casa confortável e saudável. Mais habitável, né? Habitável, isso. Isso a gente consegue com a nutrição. E nós orientamos que essa nutrição seja 80%, pelo menos 80% do alimento vivo. De preferência orgânico. O alimento vivo vegano, né? Ninguém tá falando de pegar o bichinho, né? O alimento vivo orgânico, vegano e de baixo índice glicêmico, né? Porque dentro dos estudos do Dr. Cousens, a grande maioria das pessoas, não são todos, não existe assim, essa coisa unânime, mas a grande maioria das pessoas se dá melhor com pouco açúcar. Pouco açúcar significa pouco açúcar, até o açúcar dos alimentos, das frutas, né? Um índice muito pequeno de pessoas consegue se alimentar apenas de fruta e ficar saudável, né? Pela fisiologia da pessoa. Então, repetindo, a nutrição se dá pela prática de se alimentar com 80% do alimento vivo, orgânico, vegano e de baixo índice glicêmico. Então, esse é o primeiro fundamento, que vai te dar um bem-estar no seu templo. Mas, além da gente ter um corpo, esse corpo está vivo. E de onde vem a vida, Cléo? Pois é. De onde vem a vida do nosso planeta? Pois. De onde vem? Vem da luz do sol, vem do ar que a gente respira. Dessa perfeição que é a natureza. Dessa perfeição que é a natureza, da água que a gente bebe. Então, para que a gente tenha uma passagem pela Terra saudável, é importante que a gente tenha vitalidade. Às vezes a gente se alimenta bem e se sente fraco. Já teve essa... Alguém já te falou? Nossa, mas eu como tão bem. Por que é que eu tenho essa dificuldade de levantar da cama? Por que é que eu não consigo ter uma prática esportiva? Né? Porque falta energia vital. Então, como é que a gente aumenta a energia vital? Existem práticas que ajudam nisso, como o yoga, o tai chi, as artes marciais e os exercícios respiratórios, como o pranayama. Mas não gosto. Não tenho tempo. Não tenho tempo. É o que todo mundo diz. Não tenho tempo, não gosto, não tenho dinheiro, sei lá. Mas a natureza tá aí. Respirar é grátis. Sim. E a gente tem que respirar mesmo de qualquer jeito. Então respire profundamente. Oxigênio essas células. Oxigênio essas células. Qualquer oportunidade, praia, cachoeira, rio. Ah, não dá, é longe, não dá pra ir. Também é importante a gente tomar sol. E não precisa ser muito. 20 minutos por dia é suficiente e sem protetor solar. E sem tomar banho em seguida. Espera, pelo menos umas 2 horinhas. Colocar os pés no chão. Porque esse hábito da gente colocar o pé no chão, e chão eu tô falando da terra, da areia, da pedra, né? Chão de verdade, a gente descarrega com isso os íons positivos do nosso corpo. A gente cria íons. E quando a gente descarrega também o estresse, né? Muita coisa. E a gente pega também a energia vital da terra. E se tudo isso estiver difícil, porque tá chovendo, porque eu moro na cidade, não dá para respirar, porque qualquer coisa, simplesmente você ter uma plantinha dentro de casa e botar as mãos assim naquela terrinha e se conectar com aquela plantinha já vai fazer uma diferença para a sua vitalidade. Então é esse contato com a natureza. A minha experiência pessoal é cachoeira, mar, natureza, floresta. É isso que me dá essa energia, assim, né? Sim.
E então, esse é o segundo fundamento. Aumentar a sua energia vital. Conectando-se com a natureza. Conectando-se com tudo o que traz a vida. O próprio alimento vivo faz isso, né? A gente se alimenta do alimento vivo, como diz o nome, ele está vivo, ele é pleno de energia vital. Então você se alimenta tanto dos nutrientes físicos quanto da vitalidade do alimento. Mas a gente precisa um pouco mais do que os alimentos fornecem, e por isso toda a relação com a natureza. Vamos para o terceiro fundamento? O terceiro tem a ver com as nossas emoções. Ninguém tem problema emocional, né? Não. É o problema da humanidade. É a humanidade, a emoção que pega todo mundo, né? A gente sente tristeza, a gente fica com raiva, quer matar o outro, a gente fica ansioso, a gente tem angústia, a gente deprime. E isso é normal. Não é mérito de ninguém. Às vezes a pessoa acha, né, tem algo de errado comigo, porque eu tô triste, porque eu tô brava. Não tem nada de errado com você. Nem com você, nem comigo. A gente só é ser humano. Sim. E dentro desses 6 fundamentos, o terceiro fundamento vai falar de uma maneira para você pacificar suas emoções. Sabe qual é? Todo mundo tem problema, né? Então, ao invés de olhar para os próprios problemas, vai cuidar do problema de alguém. Se você tira a sua atenção. Você tira a sua atenção do seu problema e você olha para o mundo e vê que tem tanta coisa bacana para você fazer e ajudar o mundo, né? Então, o terceiro fundamento se chama serviço e caridade. Serviço é servir. Então, como que você pode servir? Você está servindo aqui, fazendo essa entrevista. Você está servindo. Eu estou servindo. A gente está disponibilizando um conhecimento, um estilo de vida. É um serviço. E eu não estou fazendo isso por mim. Eu estou fazendo isso por você. Não é por mim também. Né? É por você. Isso é um serviço. A mãe de um amigo meu, que era muito querida minha, uma senhorinha, ela fazia crochêzinho, um negocinho de botar panela em cima. Ela fazia eu passava o dia, eu só fazia isso, uma senhorinha, ela faleceu, mas ela fazia, depois que ela faleceu, encontraram na casa dela sacos assim, desses negocinhos de panela, de pôr a panela em cima. Sabe o que eu tô falando? Descanso de panela. E ela fazia isso e dava para a igreja, e dava para não sei onde, eles vendiam isso e revertiam em dinheiro para aquele espaço. Para aquele espaço. Serviço. Sim. E a atenção da pessoa está naquilo. Deixa eu lembrar de outro serviço. A minha filha, que desenhou essa árvore, é artista, gosta de desenhar. Então, ela desenha, pinta aquarela. Adolescente, pinta aquarela. E depois que está pronto, ela não fica com aquarela. Ela dá para alguém. Ela dá para um amigo, ela dá. O que é isso? É um serviço. É um serviço. Né? E é mais lindo ainda, como essa senhorinha está presenteando o tempo. Isso. Que está ali representado naquele objeto, mas é o tempo que ela está presenteando, né? E serviço é caridade. Porque vai que é uma pessoa que é um executivo de não sei que empresa, que não tem tempo de fazer tricô e nem aquarela. Então, o que essa pessoa pode fazer? Ela vai doar um dinheiro. Caridade. Doar um dinheiro. E nessa prática de doar um dinheiro, a atenção da pessoa vai para aquilo que ela está fazendo. E tem uma coisa que é dito que existe nesse mundo, que é bom karma, né? É dito que existe isso. Uhum. E uma vez que você pratica a caridade, isso de alguma maneira vem para você na forma de uma paz para essa região do sentir, das emoções. Esse é o terceiro fundamento. O quarto fundamento fala dos pensamentos, da mente. É muito interessante. Por quê? Todos os problemas que a humanidade tem começam aqui. Então, você tem um problema com uma pessoa, né? Vamos supor que a gente não se dê bem, né, Clara? O que me perturba mais? O que você fez para mim ou
a minha opinião a respeito disso. A sua opinião, então. É claro, é claro. Porque pode ser que a Cleo nem tenha se dado conta que fez nem alguma coisa. Nem se deu conta. Passou por mim, não deu bom dia. Não, a gente faz entrevista aqui, ela vai embora, nem agradece, foi embora. O que aconteceu? Nada, ela esqueceu, ela tinha um compromisso, não aconteceu nada. Mas o que eu penso a respeito disso... Que ingratidão. E o negócio cresce. Cresce, inferniza a minha vida. Por que isso acontece? Isso não é mérito seu, nem meu, nem seu. É unânime, a humanidade inteira sofre desse mal. O mal do pensar constante. A nossa mente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde o dia que você começou a pensar até o dia que não funcionar mais. Coração bate, unha cresce, sistema digestório digere comida, cabeça cria minhoca. Cria pensamentos todo o tempo. Que às vezes não são digeridos aqui também. Também, né? Tem toda uma relação, tem toda uma relação, né? Cérebro duro, cérebro mole, aqui, toda uma relação. Mas esses pensamentos, eles são criados pela mente com uma base, eles não são criados do nada. Eles são criados de acordo com o alimento que você deu para a mente. Então, se você passa todos os dias um tempo da sua vida assistindo noticiário que conta uma tragédia depois da outra, o normal é que a sua mente vai criar uma tragédia depois da outra. Sim. O normal é você viver um estado de vida de tensão e medo. Será que vai acontecer comigo? Exatamente. Então, é importante a gente dar para a mente um alimento que vá torná-la mais pacífica, mais amorosa, mais compreensiva e pensamentos mais positivos. Eu vivi bastante tempo em Portugal, né? E tem um senhor que eu adoro assistir as palestras dele. Recentemente eu estive lá e fui lá assistir as palestras, que é num espaço que chama Brahma Kumaris. E a primeira vez que eu ouvi ele falando, eu falei, que delícia de pessoa. Ele andando é uma pessoa gostosa. E aí ele falou assim, a nossa mente, ela funciona como um cavalo selvagem. Então, você tem que dar rédea ou você tem que puxar a rédea. Porque a sua mente pode ser seu pior inimigo ou seu melhor amigo. Tudo depende de como esse cavalo está solto no pasto. Perfeito. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Exemplificando. É mais ou menos isso. Do ponto de vista dos 6 fundamentos, esse 4º fundamento vai falar do alimento que você dá para a mente. Então, busque bons alimentos, bons livros, né? Que tenham um conteúdo positivo, um conteúdo que te ajude na vida. Sim. Bons filmes. Então, ao invés de ir para o suspense, eu vou para uma comédia romântica, eu vou para algo que me faça rir, que me faça feliz. Vídeos, né, que a gente assiste muito hoje, vídeo no YouTube, vídeo internet, pesquisa na internet, pesquisa coisa boa. E se é na sua página do Facebook tá vindo muita notícia, só deleta. Sim. Notícia ruim, né? Deleta, não curte de jeito nenhum, não compartilha, porque com o tempo sua página de notícias vai começar a vir ficar mais limpa. Só notícia boa, só notícia boa. E sabe que existem muito mais coisas boas acontecendo do que tragédia. Muito mais. Na sua vida. Acontece mais coisa bacana ou coisa ruim? Mas é que as coisas que não são legais, elas parecem mais fortes. No dia a dia das pessoas. A gente põe atenção nelas. Exatamente, Então, e aí acaba ignorando as coisas boas que acontecem. Exatamente. Então, existe muita coisa boa no mundo acontecendo e é aí que tem que estar a nossa atenção. Então, esse foi o 4º fundamento. Porque quando você faz isso, a mente vai usar esse alimento para criar pensamentos. Sim. Mas como eu disse antes, né? Nossos problemas começam na cabeça. Com o que você pensa a respeito daquilo. As nossas opiniões, nosso julgamento, nossa comparação com tudo. Então, é importante a gente ir além da mente e silenciar a mente. Você dá alimento para ela para que os pensamentos sejam bons,
Mas de tempos em tempos a gente vai além da mente com a prática do quinto fundamento, que é silêncio. Silêncio mental. E para atingir esse silêncio mental, a gente faz meditação ou oração ou cântico devocional. Cântico devocional é mantra. Sim. Ou música religiosa, que vai te levar a mente a um estado de atenção ao divino, ao sagrado. Eu pratico os 3. Meditação todos os dias. E se a meditação é difícil para você, começa com 30 segundos. 30 segundos prestando atenção na respiração, só. Antes de sair da cama. Suficiente. E com o tempo aumenta esse tempo. Igual andar de bicicleta. Oração. Eu não sei, não tive vida religiosa, não sei rezar, que papo é esse? Não precisa, né? É só uma conversa com o seu eu superior. Uma conversa com o que você entende de divino em você, né? Você com você mesmo. E os cânticos devocionais que eu mencionei. Essas 3 práticas conduzem a um estado de silêncio mental. E vamos ao número 7. O 7º fundamento, para explicá-lo, eu tenho que explicar o contrário. O contrário dele. Você já teve com uma pessoa? Que a pessoa é meio para baixo, assim, né? Todo mundo acho que já tem. Né? Aquele conhecido seu, né? Que a pessoa chega perto, chega junto com a nuvem, né? Quando essa pessoa chega perto de você, a pessoa e a nuvem, como você se sente? Parece que suga a tua energia, não é? Você também, de repente, se sente cansado, você já né? tá meio assim também. Você vai indo, né? Nossa, que peso. Né? O contrário é mais verdade. Então, quando você tá com uma pessoa iluminada, como você se sente? Entra naquela energia você também. Entra junto, né? Eu sou uma pessoa que eu viajo pelo mundo atrás destes caras que são iluminados, que vivem esse estado de paz e felicidade constantes que a gente estava falando no começo. E quando eu estou na presença deles, a minha sensação é que a minha consciência, que em geral está no que eu preciso fazer, na família, no trabalho, a consciência vai lá para aquele outro lugar. Então, o 6º fundamento é, sempre que possível, esteja na presença de alguém que você conhece, que você considera como um mestre espiritual. Porque para lá vai a sua consciência também. Então, estes são os 6 fundamentos que têm por objetivo expandir a sua consciência, trazendo um estilo de vida, uma prática, um jeito de viver. Sim. Que vai te conduzir a um estado de mais felicidade e paz na vida. Para a gente fazer um resumo aqui, que contém um pouco de todos, né? Primeiro fundamento, jejum e nutrição com alimentação viva, 80%. Segundo fundamento, aumente sua energia vital. Natureza. O jejum que você disse é um estilo de alimentação 80% crua e pelo menos 80% crua. Para não confundir com o jejum de alimento mesmo. Não, eu falo de jejum de alimento mesmo. O primeiro fundamento é a prática do jejum, pelo menos uma vez por ano. Ah, tá. Então começa com esse. Ok. Primeiro fundamento, a prática do jejum, pelo menos uma vez por ano. Uhum. E também, quando se alimentar, que esse alimento seja um alimento vivo, pelo menos 80%. Uhum. O segundo fundamento, natureza. Vamos aumentar nossa energia vital. O terceiro fundamento, serviço e caridade. O quarto, bom conteúdo para a cabeça. O quinto, a prática do silêncio, seja como for que a pessoa encontrar esse silêncio. E o sexto, estar na presença de alguém que você considera como um mestre espiritual.
E esse alguém pode ser alguém do convívio da pessoa. Uma pessoa que ela acha, né, nossa... Essa pessoa é bacana. Sim, pessoa... e assim, que tem uma forma de estar no mundo que inspira, né? Perfeito. E que traz essa energia. Não precisa ser um guru, não precisa viajar com uma Kátia, que não é todo mundo que... Não precisa. Né? A pessoa tem a vidinha dela aqui, regradinha, muito presinha aqui. Mas dentro desse convívio dela, pode ter uma pessoa que a inspire. Exatamente, E como eu disse, esses 6 fundamentos, eles compõem um estilo de vida. Então, vou compartilhar aqui com você. Como é meu estilo de vida? Eu faço jejum no mínimo uma vez por ano. Durante no mínimo 7 dias. Algumas vezes na vida eu fiz 21 dias. Eu estou indo essa semana para um jejum de 9 dias. Me alimento com 80% vivo. De vez em quando não dá. A gente está no meio de não sei aonde, não tem. Só tem. Vou para a Índia. Você comer comida viva na Índia não dá. Você vai adoecer. Então não dá, não deu, não tem problema. Procura uma alimentação sem sofrimento, vegana. Sim. E o máximo de comida viva possível. E isso é o meu estilo de vida. E o número 2? O número 2 eu vou para a natureza toda hora. Eu aguento pouco a cidade, cada vez eu aguento menos. Natureza toda hora. Pratico yoga todos os dias. Quanto tempo de yoga todos os dias? 10 minutos. Ou seja, é completamente possível. Não, eu acordo, tomo café e tal, relaxei. 10 minutos. Saudação ao sol umas 5 vezes. Pronto. É só isso. O terceiro fundamento, serviço e caridade. Eu tenho um canal no YouTube, que você mencionou. Sim. Tudo grátis, um montão de conteúdo 3 vezes por semana. Que é o canal, pois entrem lá no canal. Canal Ser Felicidade. O quarto, eu me recuso a alimento ruim para minha cabeça. Só não. A pessoa começou a contar uma tragédia, eu falo assim, tudo bem. Eu não preciso dessa informação. Não, e eu acho que a gente também tem, é um direito nosso de escolher as pessoas que nós vamos conviver. Acho que é um respeito conosco, né? É um respeito pessoas conosco. Tóxicas, mas é da família, é muito amigo, trabalha comigo. Ok, mas até aonde? Põe um limite. Exatamente. Né? Põe um limite. O quinto fundamento, né, o silêncio. Eu pratico meditação todos os dias. Eu converso com Deus toda hora. E sempre que possível os cânticos devocionais. Né, com mantras, que é o que eu curto. Uhum. O sexto, que é estar na presença de alguém que te inspire, também busco o tempo todo, buscando essas pessoas. E o que esse estilo de vida me trouxe? É a pergunta, né? Você tinha que perguntar. E o que esse estilo de vida te trouxe? Para mim, me trouxe todo o conteúdo que eu tenho no canal do YouTube. Que é... Eu me sinto feliz de estar nesse planeta. E eu não fui sempre assim. Não, tudo, são mudanças, né? A gente leva um chacoalhão para começar a perceber algumas coisas, né? Sem o chacoalhão, eu acho que é bem difícil, na verdade, né? O meu entendimento do ser humano e da vida é que nós somos seres espirituais perfeitos. E a gente vem para a Terra para viver uma história, para viver uma experiência na Terra. Você vive a história Cleo, personagem principal, Cleo, atriz principal, Cleo, a vida de Cleo. Eu vivo a vida de Kátia, minha história. E como é que é essa história? Essa história é muito legal. Por que a gente está aqui fazendo o quê? Só achando tudo muito bom. Aprendendo, né? Vendo as possibilidades, fazendo justamente esse trabalho, né? Buscando aquilo que te serve, né? Experimentando. A vida, eu acho que é como experimentar sapatos. Você vai na loja de sapatos, chamada Vida. Aí você experimenta o sapato, calça ele, anda um pouco assim, fala, não. Experimenta outro sapato. Até achar o sapato que te serve. E esse sapato vai servir por um tempo. Você joga o sapato fora, ele fica velho. Nós estamos em constante A gente está em constante troca de sapato na vida. Então, acha o teu sapato, um estilo de vida
que vai fazer você andar confortavelmente pela vida, achando as coisas bacanas, curtindo. Né? Sim. E isso para mim é esse estado de paz e felicidade, né? Que para mim funciona melhor do que a montanha-russa. A oscilação. Que é o que a maioria de nós vivemos, né, Kátia? E aí a pessoa ela não consegue estar no presente, ela não tem uma vida plena aqui. Ou ela está projetando, ou ela está andando ali para trás, né? Remoendo as coisas que ela não conseguiu digerir e projetando outras ali, e ela não vai conseguir ser feliz, assim, não é? Eu costumo dizer nas aulas que muitas vezes a doença é uma oportunidade para a pessoa. Porque através da doença, ela pode mudar completamente a vida dela, ser uma pessoa mais agradável, cuidar mais dessa grande casa. Ou ela vai se entupir de medicamento e vai se tornar aquela pessoa que ninguém está perto, né? Mas é uma oportunidade, cabe a ela perceber. Né? Cada um tem o seu tempo. E alguns percebem rápido, outros precisam de passar por mais situações, não é? E aí eu acho que a gente começa a valorizar as coisas pequenas que normalmente a gente nem percebe, que uma delas é a natureza. Né? A natureza, ela vive presenteando a gente na primavera, aquela loucura, os cheiros, né? Aqueles aromas todos, e assim, é muita beleza. Aí quando chega o outono, aquelas folhas caindo, as pessoas não percebem isso. Né? Elas não conseguem ver as estrelas porque tem muita iluminação, e elas não conseguem ir para o campo porque elas se sentem entediadas. Eu adoro estar aqui na cachoeira, mas nossa, não está pegando sinal do Wi-Fi. Não desconecta. Né? E aí é tudo tão mais simples, tudo tão a natureza está fornecendo aquilo ali gratuitamente pra gente. O tempo todo. O tempo todo. Para mim, a maneira mais fácil de perceber é estar na respiração. Né? Se você está só na respiração e presta atenção na sua respiração, você inevitavelmente chega aqui no presente. Só respirando. Respirando profundamente, até o diafragma. Kátia, que delícia de grande encontro. Muito bom. Tem alguma coisa para completar e fechar? Eu acho que você falou tanta coisa bacana. Para completar e fechar. Eu quero compartilhar que a vida é maravilhosa e 100% das coisas que te acontecem são bênçãos, mesmo quando a cabeça não entende. A nossa interpretação da bênção muitas vezes vai dizer: não foi bênção, foi uma tragédia, foi uma desgraça. Não existe desgraça, só existem graças. Existe um ditado chinês que diz assim: esqueça uma desgraça por alguns anos e ela se tornará uma graça, uma bênção. E absolutamente tudo na vida é assim. Não existem erros, existe só o caminhar. E no nosso caminhar, às vezes tem uma pedra, às vezes a gente pisa numa poça de lama. Não foi um erro, você só pisou ali porque aquilo estava ali. Fez parte do seu caminho. E assim, eu acho que não precisa se exigir tanto, não precisa se cobrar tanto. Se você foi conduzido à alimentação viva por uma doença, foi uma bênção. Se você foi conduzido a este curso porque está buscando uma resposta para algo que está muito difícil, que bom que veio o difícil, porque conduziu a mais uma bênção. Somente existem bênçãos. E quando a gente anda pela vida com essa disposição, é natural que o Criador de tudo que há olhe para você e diga: essa pessoa reconhece as minhas bênçãos, então eu vou entregar mais. Que a sua vida seja somente abençoada e que você perceba isso. Ai, que lindo. Namastê. Namastê.